costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Debaixo da graça de Deus, eliminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Lucas capítulo 11, versículos 15 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido entre si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe e armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai atrás consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra do Senhor hoje ela é complicada, porque aqui Jesus expulsava os demônios, mas aquelas pessoas, por não terem fé, não acreditarem em Jesus, e alguns até para tentá-lo, diziam que ele expulsava os demônios por meio de Beelzebul, ou seja, por intermédio do próprio demônio. Ora, Jesus já diz a eles que não é por meio de Beelzebul, que não pode um reino ficar dividido contra si mesmo, porque assim cairão todos. Aí o que Jesus nos diz que é pelo meio do dedo de Deus que ele expulsa os demônios, porque ele é o Todo-Poderoso, a manifestação divina, ele está acima de tudo e de qualquer coisa. Não existe nada maior do que o nosso Deus amado. Jesus, ele é a corte suprema, o maior, o máximo. Então, nada é maior que Jesus, nada. Todas as coisas, seja o que for, seja qual for o tipo de demônio, ele é inferior a Jesus, e todos eles se prostram diante de Jesus e dobram seus joelhos diante de Jesus, porque Jesus é o Senhor, é o único e verdadeiro Filho de Deus, aquele que se fez homem e encarnou no seio da Virgem Maria e nasceu aqui feito homem, mas ele é o próprio Deus com toda a autoridade divina. Não existe nada maior que Deus. Mas aqueles que não têm fé, que não acreditam, vivem de
todas as formas querendo tentar Jesus. Querendo não, tentando Jesus, isso que é o pior. Mas Jesus está nos dizendo aqui que, veja bem, quando o espírito mal sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Presta atenção. Quer dizer, quando ele sai de um homem, o espírito mau, ele fica vagando à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, voltarei para o lugar de onde saí. Ele volta, ele encontra a casa varrida. O que significa isso? Encontra o local limpo. E, por estar limpo, ele não consegue entrar. Ele volta e arruma outros 7 demônios e volta ali para tentar entrar. E se ele conseguir entrar, a ruína daquele homem seria muito pior do que antes, porque antes era um demônio só que ele tentava. Se ele voltar e conseguir com os outros, aí já são 7 demônios, 8, sei lá quantos. É uma legião de demônios. Aí aquele homem sofrerá uma tentação terrível. Aí nesse caso, somente o Senhor, com todo o seu poder, é que expulsará todos os tipos de demônio, seja 7, 10 mil, não importa a quantia, porque Deus é maior. Amados irmãos, no santo e maravilhoso dia, iluminado e abençoado para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. E não vamos esquecer que Jesus é o Senhor e que Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,